que eu quero dizer com esse texto? Para nós termos cuidado com as raposinhas, que entram sutilmente no nosso coração, na nossa mente, na nossa casa, na nossa família, e devastam a nossa vida sem que nós percebamos. As raposinhas são os pequenos pecados, os pecados que nós não damos importância. Veja bem, ninguém aqui essa semana teve um momento de confissão de pecado profunda. Ninguém aqui essa semana teve uma oração de convicção de pecado. Ninguém essa semana chorou pelo pecado. Ninguém essa semana ficou impactado, traumatizado. Ninguém aqui teve um choque com os pecados essa semana. Sabe por quê? Porque aqui ninguém adulterou essa semana, ninguém roubou, ninguém matou, ninguém cometeu algo profundo, porque nós temos aí um entendimento de infração, transgressão, pecados, apenas com coisas grandes, grandes deslizes, quedas. Então, uma vez que não tivemos quedas expressíveis, nós também não vamos a Deus com arrependimento expressivo, correto? Que nosso entendimento do que entristece a Deus, do que entristece o Espírito Santo, do que é ofensivo à lei de Deus, nosso entendimento do que é iniquidade, é algo, para nós, só quando acontecem tragédias, só quando é algo estarrecedor, um crime, um assassinato, um aborto, uma pedofilia, um adultério, algo comprometedor. Então, se ninguém fez isso, ninguém vai chorar por isso. Mas nós esquecemos que não há medida de pecados diante de Deus. Nós esquecemos que Deus Ele não faz diferenças de pecados. A diferença é só na consequência. Sabe como eu provo isso? No Éden, bastou um só pecado para o homem ser banido do Éden. Não foram 10, não foram 5, não foram 1000, foi um único ato. Abacuque 1,3 diz que tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. É tão puro que ele não pode tolerar ser conivente com um mísero pecado. E uma vez que nós não estamos envolvidos em grandes escândalos, nós tocamos a nossa vida, achando que nem Deus está se entristecendo, ou que nem há gravidade nos nossos atos, uma vez que nós somos moralmente corretos. Mas nós estamos esquecendo das raposinhas, elas estão ficando para trás, os pequenos pecados, os pequenos deslizes, uma pessoa que ofendemos aqui, uma mentirinha que contamos ali, um dinheirozinho que passa desapercebido ilegalmente aqui, uma pessoa que ofendemos acolá, um olharzinho sensual que nutrimos aqui, ali e lá, uma hora e outrora, um rancorzinho, uma raizinha de amargura no coração, são as raposinhas que estão entrando e devastando o nosso vinhedo. Se as raposinhas fossem deixadas, se o viticultor não visse, não afugentasse e não bloqueasse a entrada das raposinhas, o vinhedo todo seria destruído. Os pequenos pecados matam, os pequenos pecados tiram a nossa comunhão com Deus, os pequenos pecados atraem o juízo de Deus, os pequenos pecados enviam ao inferno. Quantas raposinhas têm entrado? São pecados de estimação, são pecados que não damos relevância, são práticas que nós já perdemos o discernimento, se são pecaminosas ou não, perdemos o temor, o discernimento, e uma pessoa só tem discernimento do que é pecado ou não, fora as tragédias, que é explícito, só quando essa pessoa
tem a vida pautada nas Escrituras e é conduzida pelo Espírito Santo. É então que ela percebe a sutileza das raposinhas. Elas vêm furtivamente, sorrateiramente, sapato de algodão. Elas infiltram-se, introduzem-se, quase que sem perceber. E nós, de repente, estamos envolvidos em prática, estilo e padrões de vida que contrariam completamente as Escrituras, sem nos envolver em escândalos externos. Mas quando o viticultor dá conta e olha por debaixo das folhas, está todo comido a plantação, um abroto, uma flor, e a vinha não pode frutificar. Será que essa não é a razão de você não conseguir romper? Veja só, a raposinha impedia a vide, a parreira, o pé de uva, de dar o fruto, de dar a uva, porque ela comia o broto, ela comia a flor. Será que não isso? São pequenos pecados na sua vida que impedem você de ser cheio do Espírito Santo. Vamos pegar o enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo não é uma mágica, não é uma palavra mágica entoada, não é uma imposição de mãos ou línguas estranhas. O Espírito Santo só enche uma pessoa que está santificada, onde o canal está desobstruído, limpo. Para haver enchimento do Espírito Santo, antes tem que haver arrependimento, confissão de pecado. E olha só, arrependimento e confissão de pecado não é a verbalização do pecado, é o abandono da prática. Quando você confessa o pecado, e quando você se arrepende, você localiza o lixo no entulho. Ah, está ali, ó, o lixo no cano. Eu localizei o lixo que bloqueia o fluido de água para a caixa d'água. Beleza. Quando você abandona a prática, você remove o lixo. Só confessar e se arrepender não é suficiente para o fluxo da água entrar. Tem que haver a remoção do entulho, do pássaro que está ali morto, dos descartáveis. Esses dias entupiu aqui um vaso sanitário. Cadê o Marcelo? Está aí. Ficou quase que 2 semanas entupido. Nada, a água não passava de jeito nenhum. Vieram o especialista, o Marcelo identificou que estava entupido, identificou o problema, identificou o pecado. Só que o ato de identificar não fez a água passar. Ele teve que desmontar o vaso e retirar. Tinha um copo descartável obstruindo a passagem da água. Então ele arranca, ele remove. Você só é cheio do Espírito Santo quando confessa o pecado, se arrepende e abandona a prática do pecado. Então, à luz do que eu estou ensinando, você não tem do que se arrepender, nem do que se confessar, muito menos do que deixar, uma vez que a sua visão de pecados são grandes atrocidades. Mas e os pequenos? Se o obstáculo para o Espírito Santo entrar é apenas a imoralidade que você consome na internet ou nas ruas, ela pode ser o copo descartável que está nesse cano. Se o entulho que está impedindo você de ser cheio é aquele papelzinho que você dá, aquela visitinha grossa, aquela coisinha ali, aquela notazinha, aquele papel, aqueles reais, aquela coisinha ali, que não é, você não está matando ninguém, não está traindo a esposa, é uma raposinha, fraude, ilícito, juro, dinheiro, nota, papel. Raposinha. Aquela menina todo dia no colégio, a cintura dela, o quadril, o pensamentozinho. Você não matou ninguém. Mas a cobiça é uma raposinha. É um pequeno pecado e obstrui o fluxo, a entrada do Espírito Santo. Um pensamento. Todo dia está a hora na cama, começa a nutrir pensamentos e fantasias. No trabalho, na hora do ócio, pensamentos impuros. Não toquei, não matei, não fiz nada. É uma raposinha que está entrando no vinhedo
e ela está comendo a folha, o broto, impedindo aquele pensamento imoral, vingativo, está impedindo. São as raposinhas. E esse pensamento, esse rancorzinho, esse olhar ali, de vez em quando, semanalmente, dioturnamente, ali, esse olharzinho, esse papel, aquele troquinho a mais, aquele dinheiro, não é seu, é ilícito, é sujo, é roubo, é sonegação, é desonesto. Aquilo está obstruído, aquilo é pecado, aquilo está entrando furtivamente, sem que você se dê conta, sem que você se aloja, vira habitual, prática, que entristece Deus, entristece o Espírito Santo, viola a lei de Deus, entulha o fluxo onde o Espírito Santo poderia encher você, e devasta sem que você perceba. É igual sarna, é igual quando uma mosca pousa com seus ovos, é igual vermes, é igual pragas, insetos, você não percebe. De repente você levanta o tapete, tira a lata de lixo, tira a tampa da lata, levanta a calça, daquele enxame, aquela carne comida, daquela área do seu corpo, da sua casa, do que for, completamente comprometida, e você nem percebeu que aquilo entrou, alojou, sugou, comeu a sua vida. E essa é a razão de muitos. Você não vê irmãos envolvidos em escândalos nenhum, não vê irmãos indo para motéis, irmão encherem a cara nos botecos, você não vê irmãos matando ninguém, roubando ninguém, mas você vê muitos, a maioria, débeis, não rompem, não são cheios do Espírito Santo, não ganham almas, não vencem alguns pecados, não têm experiências com Deus, não conseguem enchimentos de Deus, não conseguem influenciar sua família, influenciar a sala de aula, a repartição do trabalho, não conseguem ser sal da terra, luz do mundo, não conseguem obter vitórias no seu caráter, na sua personalidade. São aqueles irmãos que sempre caem nos mesmos pecados, que não há progresso no seu caráter, que não há progresso espiritual, bíblico, teológico, o seu temperamento, a sua personalidade, a fraqueza e a debilidade do seu caráter seguem a mesma. Eles não conseguem o fruto, porque as raposinhas estão entrando, estão comendo, devastando, estão destruindo a vida dele. Qual a última vez que você se arrependeu porque falou alto com a mãe? Falou alto. A última vez que você se arrependeu porque falou alto com o pai? Qual a última vez que você chorou e confessou um pecado porque se irou com a esposa? Qual a última vez que você reconheceu, presta atenção, que chegou de noite, antes de dormir, você perdeu o sono, teve que dobrar o joelho e confessar? Eu olhei para uma mulher hoje, eu olhei na rua, comissão. Qual a última vez que você dormiu pesado, aquele dinheiro que entrou na minha conta, não está legal aqui, não está legal, não está legal aqui. Qual a última vez que você dormiu e falou, os papéis da minha empresa estão tudo errados, não é uma raposinha, é um esquadrão de raposas, eu tenho que confessar esse pecado para Deus? Qual a última vez? Qual a última vez que você pediu perdão? Deus, eu estou há 1, 2, 3 dias sem orar, sem ler a Bíblia, e estou há 1, 2, 5 meses sem fazer nenhum jejum. Isso é pecado, isso é raposinhas. Errar e não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, peca e não lê as Escrituras, pois testificam de salvação e vida eterna. Longe de mim deixe eu de pecar contra Deus, longe de mim esteja eu pecando contra Deus, deixando de orar por vós. Olha as raposinhas, porque a omissão e a negligência são raposas. Você está vendo como é que ela danifica
Aí o crente não consegue ter vida devocional, ele vem num culto e fica me olhando com cara de pastel, não está entendendo nada que estou falando, o ranço é tamanho, chega a semana dele, não consegue, ele até olha para a Bíblia, mas ele olha com peso, uma olhada assim, vê, não consegue ter uma atividade plena, porque as raposas entraram, dominaram, estão comichando, estão sugando, asfixiando, drenando, comendo, ele não pode frutificar. Então é por isso que ninguém chorou pelo pecado essa semana. Será que não é por isso que você está confuso? Estou confuso quanto à minha fé, eu estou insensível à presença, ao Espírito Santo, eu não consigo ler textos, quando leio só vejo textos distorcidos, só textos ao meu favor, nunca contra mim, só textos de bênção, nunca de juízo. São as raposinhas, aquela canseira espiritual, aquela fadiga, aquele estresse espiritual. Talvez você até sente o poder da luta espiritual, os demônios, a guerra áspera, contundente de Satanás, mas você se sente sem reação nenhuma. Pastor, eu não consigo esboçar reação frente à luta espiritual que estou enfrentando, tentações, desejos, opressão, depressão, insônia, tristeza, ira, uma carnalidade exalando de mim, eu não consigo contê-la. Vai lá debaixo do vinhedo, dá uma olhada para você ver, está cheio de canídeos, raposinhas. Você estava estudando, vendo aquele áudio do puritano, ele pediu perdão pelo que mesmo? Na época dos puritanos era comum, antes da ceia, eles vinham confessar os pecados diante da congregação. Um dos puritanos foi confessar, dizendo que eu não posso tomar santa ceia, porque eu estou em pecado. Qual o pecado? Eu não estou tendo relações sexuais regulares com a minha esposa, então não sou digno de tomar ceia. Isso é uma raposinha. Não nutrir, não ter relações íntimas regularmente, que é uma ordem bíblica, 1 Coríntios 7, é uma brecha, uma raposinha. Conviver com a mulher no dia a dia com hostilidade de indiferença é uma raposinha. 1 Pedro 3,7, maridos, coabitai com as vossas esposas com entendimento, dando ela honra como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam impedidas. Olha as raposinhas. Então eu estou aqui para a gente fazer uma avaliação da nossa vida, para nós avaliarmos, para nós aumentarmos o nosso conceito cristão. Meu irmão, muitas vezes algumas coisas que eu prego, ensino, falo, soam como algo radical, mas estuda a história da primeira igreja, da igreja primitiva, da igreja apostólica, dos primeiros séculos, e vai passando pelos povos, estuda de verdade, estuda a vida dos valdenses, vai depois para os morávios, estuda até aquele povo, estuda os anabatistas, estuda os puritanos, vão ver, todos eles concordam com a mesma coisa, com a renúncia e com a entrega, com a piedade que viviam para com Deus. Existe uma grande falha na igreja moderna, e existem duas grandes falhas. Uma é a ignorância quanto ao conhecimento da natureza do homem. Segunda, a ignorância quanto ao conhecimento da natureza de Deus. O homem não sabe quão mal é, e o homem não sabe quão Deus é santo. O resultado final vai ser o quê? O cristianismo débil. Todo mundo se acha bom, justo, legal, gente boa, e ninguém vê Deus com outra coisa a não ser com amor. Mas quando compreendemos a justiça e a santidade do homem, e a justiça e a santidade de Deus, e a depravação do homem, nós vamos ver o terror que é o pecado que ofende a santidade de Deus.